Não havia razão para tanto temor. Porém, Júlia estava apreensiva enquanto fazia aquela viagem de trem no sul da Itália. Estava se perguntando se teria sido uma boa decisão que tomara. Afinal, deixara seus irmãos pela primeira vez. Depois de tantos anos, eles se separavam. Ela havia acabado de se formar em pedagogia e foi quando se inscreveu naquela agência para obter aquela vaga de preceptora que exigia que morasse um ano fora do país. Sua irmã, Sofia, estava com 17 anos, Raul estava com 19 e Júlia com 23, quase 24. Desde que os pais de ambos morreram naquele acidente fatal, ficaram morando com sua tia. E quando Júlia completou 18 anos, alugaram aquele pequeno apartamento, arrumaram um serviço e se mudaram, levando consigo seus irmãos, tomando a responsabilidade de cuidar deles, estudar e trabalhar e gerenciar a casa. Júlia vivia fazendo bicos quando viu a chance de ganhar aquele bom salário que daria a todos uma nova oportunidade. E falando com Sofia e com Raul, foi convencida por eles que aquela seria uma ótima chance de ganhos, que ela não se preocupasse, pois não eram mais crianças. E assim, após aquela entrevista, lá estava ela, naquele trem, para ir em rumo a esta nova oportunidade. Ficaria um ano fora. Assim que desceu naquela estação, um Rolls Royce a esperava, com um motorista bem trajado. Ela se dirigiu ao carro e ambos seguiram calados. Pegaram aquela estrada arborizada, cheia de curvas, andaram por uns 40 quilômetros e lá no alto surgiu aquele castelo imponente. Parecia sair de um conto de fadas. Júlia não se sentiu muito à vontade, pois sabia tratar-se de uma família muito rica. Porém, jamais pensou em algo tão suntuoso. E, pelo jeito, parecia até ser uma família aristocrática. Quando desceram, uma governanta a recebeu com um ar austero e mandou que as empregadas levassem sua bagagem e a acompanhasse até seu quarto, que só o banheiro parecia 5 vezes maior que o apartamento que Júlia morava. Depois de tomar banho e descansar um pouco, ela desceu para conhecer melhor a localidade. Foi informada que jantaria aquela noite no seu quarto e que na manhã seguinte conheceria a criança que ficaria sob os seus cuidados. Dormiu cedo, pois estava muito cansada da viagem. Levantou-se cedo também e foi chamada para conhecer seu pupilo na biblioteca no andar de baixo. Porém, assim que entrou, não viu a criança. Deparou-se com aquele homem que só poderia ser piada. Parecia um modelo de tão bonito. Ficou até sem fala, sentiu-se até encabulada. Ele se apresentou, mandando que ela se acomodasse e só então lhe disse seu nome, que era Pietro, o dono daquela casa. Passou-lhe todas as recomendações que achava necessário e disse que a criança era seu filho. Ele a educaria e ela a educaria justamente por ser americana, pois falava fluentemente
e era isso que ele esperava. Além do que, ela falava também francês, e tudo isso em seu currículo fora avaliado. Porém, segundo ele, ela só conheceria a criança no dia seguinte, pois aquele dia ela descansaria para conhecê-lo na manhã seguinte. E assim dispensou-a e ela saiu dali sentindo-se aliviada, pois realmente seu patrão havia mexido com seu imaginário. No dia seguinte, Júlia conheceu a criança. Era um menino franzino, um tanto introspectivo, muito arredio, para dizer a verdade. Levaria um tempo para conhecer Harry, que já tinha feito, segundo ela soube, uma dúzia de preceptores desistirem e irem embora. Porém, Júlia era paciente. Afinal, fora praticamente ela que criara e educara seus irmãos e tinha uma certa habilidade. Já com uns 15 dias na casa, se adaptara às novas funções, se dedicava a Harry com toda energia e muito carinho, sabendo usar suas habilidades para controlar o gênio forte do menino, que se submetia às aulas, porém não dava a mínima intenção de querer amizade. Ficou sabendo que seria esta a última tentativa que o seu patrão faria. Caso o filho não se adaptasse, no ano seguinte iria para um colégio interno e só sairia de lá uma vez por ano nas férias e definitivamente quando completasse os 18 anos de idade. Soube também que Pietro era filho de um duque, herdara o título e as terras, e hoje em dia ele trabalhava com exportação de vinhos por toda a Europa, sendo que só viajava quase sempre a trabalho, porque o que ele gostava mesmo era de viver naquelas terras e em seu castelo, mexendo com a vinícola em suas propriedades, onde era muito admirado por todos. Soube também que ele ficara viúvo há 6 anos, que sua esposa era uma mulher rica e fútil e morrera num acidente, voltando um dia para casa de uma de suas viagens de luxo, pois ela era o contrário de Pietro. Não gostava dali, não ligava muito para o filho, só vivia em viagens. Já se passaram 3 meses. Trabalhando naquela casa, Júlia só viu Pietro 2 vezes de relance e no dia que chegara. Naquele dia, terminando as aulas, dirigiu-se até a baia, onde estavam os cavalos. Começou a conversar com os animais e nem notou quando Pietro se aproximou e passou a observá-la. O homem ficou intrigado, se perguntando o que fazia uma moça tão bonita e jovem vir a um lugar tão afastado, ainda mais a trabalho. Seria uma desilusão amorosa? Ou será que ela fugia de algo que a incomodava? Perdido em pensamentos, nem viu quando Júlia se virou e pediu desculpa, pois achou que poderia tê-lo incomodado. Porém, para sua surpresa, pela primeira vez, Pietro abriu um lindo sorriso e conversou um longo tempo com ela, inclusive a convidando para passearem no dia seguinte a cavalo. Começou aí uma série de convites para visitar as terras nas horas de folga, olhar toda a propriedade, e aos poucos foram se conhecendo até o dia que Pietro, sem qualquer aviso, beijou-a. Depois de mais um passeio pela propriedade, Júlia saiu correndo. Não queria comprometer seu trabalho e tampouco o vínculo que ela estava criando com Harry, que depois de 6 meses parecia muito mudado, para espanto de todos, pois na realidade era a primeira vez que se adaptara a uma professora, de fato.
Nos dias que se seguiram, Júlia não viu Pietro. Ficou sabendo que ele viajara a negócios para a França e que só voltaria com uns 15 dias. Se sentiu de certa forma aliviada. Porém, daquele dia em diante não conseguia nem dormir direito, pensando no beijo que trocaram. Escrevia sempre para seus irmãos, contando as novidades, porém omitia o cortejo de Pietro para não deixar eles curiosos, e sua irmã parecendo que queria vê-la casada. Esse final de semana amanheceu corrido no castelo. Empregados para cima e para baixo lustravam e poliam as pratas e candelabros, enfeitavam tudo com ramalhete de flores silvestres, pois, segundo eles, Pietro ia chegar de viagem. Diziam até que vinha com visitas e por isso o castelo estava sendo tão bem preparado. Júlia se perguntava quem seriam as visitas tão ilustres para tanto preparo. Estava feliz por ver Pietro, pois lá no fundo da alma sentia que se apaixonara. A razão dizia para ter cuidado, mas o coração dizia o contrário. Já era 3 horas da tarde, quando Pietro chegou. Lá da janela, Júlia observava com o coração a mil. Porém, viu quando Pietro estendeu a mão para aquela mulher que desceu toda cheia de curvas, com olhar fatal e boca pintada. Júlia sentiu náuseas, vontade de chorar, pois viu suas esperanças acabarem. À noite, a governanta disse a Júlia que se preparasse, pois haveria um jantar e queriam que ela participasse. Muito a contragosto, disse que não tinha roupa apropriada. Porém, a empregada disse que isso não era problema e entregou-lhe um pacote que, quando Júlia abriu, era um vestido parecendo sair de um conto de fadas, dizendo que Dom Pietro previra isso e se adiantara. Trouxera vestido, sapatos e tudo que uma mulher precisava, que ela estivesse pronta às 7 horas, que todos a aguardavam. Queriam conhecer a preceptora de Elrey, a moça que o havia cativado. Quando Júlia chegou à sala, todos olharam fascinados. Ela estava linda, parecia uma princesa. Percebeu que a mulher que estava com Pietro, aquela loura, a observava. Participou do jantar, dançou com vários convidados e, mais tarde, Pietro levou-a ao jardim, deixando-a encabulada. Júlia não sabia o que dizer, apenas agradeceu as coisas que ele mandara. Então Pietro confessou que estava apaixonado. Ela pensou que poderia estar falando da moça que viera com ele e ficou calada, se perguntando por que ele a beijara, já que estava apaixonado pela outra, deduzindo que era aquela moça loira de quem ele falava. Absorvidas em pensamentos, nem percebeu quando ele lhe fez aquela pergunta. Foi então quando, ouvindo a pergunta novamente, voltou à realidade. Foi quando ele perguntou se ela queria casar-se com ele. Foi a pergunta que qualquer mulher apaixonada adoraria receber de seu amado. Chorando de felicidade, nem acreditou naquilo que ouvia. Porém, Pietro a abraçou e perguntou mais uma vez. E ela, muito encabulada, não sabia o que responder de tanta felicidade. E ela perguntou-lhe: e a moça que veio com você? E ele lhe disse: é minha prima, fui buscá-la para ajudar nos preparativos para a nova dona da casa. Júlia pensou que estava sonhando, porém era pura realidade. E depois de 7 meses de serviço, sua vida mudara completamente. Chegou o grande dia,
Seus dois irmãos, seu irmão e sua irmã chegaram para o grande dia. Estavam todos felizes, iriam morar com ela. Tagarelavam parecendo um bando de crianças. Estavam tão felizes quanto Helry, que não se aguentava de tanta felicidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comentem aí, dê sua opinião, dê seu like. É muito importante para o canal. E até a próxima. Fui!